Mais uma vez, nós temos a alegria de receber o Edilson Borg, da cidade de Jales, trabalhador do Maria Dolores, o Madô. E vamos então aproveitar. Fique à vontade, Edilson. Obrigado, meu irmão. Meus queridos irmãos cristãos, sob a orientação espírita, boa noite. Eu vim buscar um pouquinho de calor aqui em Estrela do Oeste, porque eu estava comentando com o Antônio que hoje foi o primeiro dia das sonhadas férias de julho, de alguns dias, de 2 semanas de férias. Então, o primeiro dia que eu fiquei em casa o dia todo, né? E eu passei um friozinho danado dentro de casa. O sol estava lá fora, mas dentro de casa estava um friozinho, e eu saí agora também. Falei, nossa, continua frio. Então, deixa eu buscar um pouquinho do calor de vossos corações. Que Jesus possa estar com cada um de nós, todos os momentos, todas as vezes que nós adentramos uma casa verdadeiramente cristã, nós somos recebidos, amparados pelos Espíritos que compreendem a mensagem do Cristo de uma forma muito mais ampla do que nós compreendemos. Eles nos abraçam, transmitem a nós aquilo que nós necessitamos. Que nós possamos então deixar ou procurar deixar as nossas maiores dificuldades do lado de fora de nosso coração nesses instantes, para que nós possamos receber uma vez mais a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Todas as vezes que nós ligamos os nossos televisores nos telejornais, ou quando acessamos a internet, ou, quiçá, quando ligamos o rádio, é bem provável que as notícias que mais aparecem são notícias relacionadas a catástrofes, coisas difíceis, coisas ruins. Catástrofes que podem ter a sua origem justamente na própria natureza, seja uma enchente, seja o frio, é o ser humano sofrendo com a ação da natureza. Catástrofes que também podem ter a sua origem na própria ação humana, dentro da natureza, mexendo no terreno aqui, mexendo no terreno acolá, tendo um desmoronamento. No próprio erro humano, fazendo uma construção que não tem as bases fortes, e um prédio que cai aqui, um prédio que cai acolá. No erro humano, talvez na bebida antes do volante, que pode causar também muitas dores. Invariavelmente, também, no erro humano, relacionado ao comportamento, ao não agir de acordo com as leis de amor, que são as leis de Deus. Esse último, terceiro e último item, tipo de catástrofe, se relaciona diretamente com aquilo que Jesus nos disse que haveria no mundo: escândalo. Quando Jesus diz que há escândalo no mundo e que vai haver escândalo no mundo, mas ai daquele que causar o escândalo, ele se refere ao comportamento que vai contra as leis de amor, as leis de Deus. Então, invariavelmente, ao assistirmos a um telejornal, ouvirmos o rádio, pegarmos o jornal de alguma forma, seja ele digital ou até mesmo no papel, nós veremos notícias e mais notícias extremamente dolorosas, desagradáveis, onde o comportamento humano causa dores e mais dores. Mas o que nos espanta, muitas vezes, é o fato de que esses escândalos, estas catástrofes humanas, os escândalos ditos pelo Cristo, não acontecem somente entre aqueles que não têm nenhuma relação, que não têm nenhuma convivência. Muitas vezes, os escândalos, as catástrofes, os problemas acontecem justamente com quem convive
e convive muito de perto. É claro que o ideal é que nada disso aconteça no mundo mais adiantado, onde os corações, onde nós estaremos um dia já mais adiantados, com os corações mais apaziguados, com os ânimos mais controlados, onde agiremos de uma forma mais cristã, eles não acontecerão. Mas por aqui eles ainda acontecem. Mas acontecem no nosso berço, onde muitas vezes nós nos assustamos porque nós não esperávamos que acontecesse. Ou seja, dentro das próprias famílias. Não é raro, meus irmãos, assistirmos nos noticiários ou recebermos a notícia de alguém através de uma terceira pessoa, dizendo que irmãos se degladiaram, pais com filhos, mães e assim por diante. E nós ficamos a pensar, mas justamente na família, onde o amor deveria sempre ser o norte, deveria sempre estar presente na forma mais ampla possível. E nós nos perguntamos, e se nós não tivermos a orientação que nós temos através do Espiritismo, se nós não levarmos em consideração Jesus e os seus ensinamentos, é provável que nós até achamos que temos o direito de nos revoltarmos e questionarmos o Criador, dizendo assim: por que, Senhor? Se o Senhor existe, por que que isso acontece? Mas o nosso irmão mais velho, Jesus, nos explicou e exemplificou o porquê disso acontecer. Em determinado momento, ele já havia chegado em uma localização, estava em um lar, mais uma vez transmitindo ensinamentos, e nós podemos até visualizar o mestre envolvido pelas pessoas que lá estavam, muitos sentados, muitos em pé, uma verdadeira pequena multidão, quando de repente alguém vem do lado de fora e diz assim: Senhor, Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. É importante nós dizermos, meus irmãos, que Jesus tinha irmãos. Nós temos poucas informações sobre isso, mas ele tinha irmãos. E por que será que os evangelistas não se debruçaram sobre eles? Porque, na verdade, a mensagem principal é a mensagem do Cristo. O foco deve estar nos seus ensinamentos, nas suas atitudes. Mas também porque certamente esses irmãos não tinham a mesma ideologia do Cristo. Mas, então, Mateus e Marcos nos contam que alguém entra e diz: Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, o que é que eu devo fazer? E os evangelistas contam que, na verdade, os irmãos de Jesus queriam se apoderar dele. E nós ficamos questionando: o que será que é se apoderar? Simplesmente, já que eles não tinham certamente a mesma ideologia, não tinham a missão do Cristo, jamais a envergadura dele, assim como nós não temos, simplesmente eles queriam falar: Jesus, vem para casa, vamos para lá, para com isso aí, vem para cá, vem, para com isso, retirá-lo de onde ele estava. E aí então o mestre sabedor que hoje, no dia 3 de julho de 2025, assim como em tantos outros dias, em tantos outros momentos, nós estaríamos falando sobre essa passagem, ele nos dá a lição dizendo assim, questionando: mas quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Pergunta retórica do Cristo. A pergunta retórica é aquela que nos faz refletir. Ele não esperava uma resposta. Ele fez as perguntas para que ele mesmo pudesse responder. Quem é minha mãe? Todas que aqui estão são representações de minha mãe. Quem são os meus irmãos? Todos que aqui estão são os meus irmãos. Eu imagino que para aqueles que ouviram isso na época, foi muito difícil compreender. Para nós, passados 2000 anos dessa fala, ou aproximadamente 2000 anos,
E com a interpretação que os espíritos nos deram através da doutrina espírita, tudo fica mais fácil. Até porque o Espiritismo também nos diz, em determinado momento, os espíritos nos ensinam que o corpo deriva do corpo. Ou seja, a genética está aí para comprovar. Às vezes a gente olha alguma criança e você fala assim, meu Deus, mas é a cara do pai, não tem como, né? A gente até brinca, né? E fala assim, não tem como dizer que não é seu pai, ou é a cara da mãe, né? Isso é muito natural. A genética está aí comprovando que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não deriva do espírito. Ou seja, o espírito Edilson, com 2 filhos, apenas juntamente com sua esposa, com as graças de Deus, ofereceram corpos para esses 2 filhos. Mas quem habita os corpos, ou seja, o espírito, e nós aprendemos no Espiritismo que o espírito encarnado é chamado de alma, a alma que lá está, o espírito que está habitando aqueles corpos temporariamente, não derivam do Edilson e nem da Kátia, sua esposa. São criação de Deus, são criaturas de Deus, mas estão reencarnados na mesma família. E aí a gente fica pensando, mas quem, afinal de contas, pode reencarnar? Vamos, com a ajuda dos nossos irmãos, elencar 3 categorias de espíritos. A primeira categoria, e não quer dizer que é a primeira de maior quantidade ou menor quantidade, é a primeira que a gente vai colocar para a nossa reflexão. É justamente aquela onde os espíritos não se conhecem, nunca tiveram nenhuma outra relação em outras vidas, em outras oportunidades, mas vêm para cá e vêm juntos de alguma forma. Por quê? Para quê? De repente, um dos filhinhos da família é alguém que precisa justamente do comportamento daquela mãe, daquele pai e do exemplo dos irmãos. Então só vem para aprender, e a família o recebe justamente para poder guiar, compartilhar e ensinar. Mas são espíritos que não tinham uma história antes. Agora, uma outra categoria que nós podemos também elencar é justamente aquela onde os espíritos são chamados de espíritos afins, ou seja, os espíritos que já tiveram outras relações em outras vidas e têm as mesmas ideologias, os mesmos pensamentos, estão voltados para as mesmas coisas. E aí nós queremos pensar que são as coisas boas. Há também as coisas que não são boas, mas vamos pensar nas coisas boas. Estão querendo evoluir e falam mais ou menos assim, ó, bora lá reencarnar? Bora lá, vou contigo. Você vai primeiro, depois vou lá, tá? Ó, você vai ser meu pai, vai ser minha mãe, vai ser meu irmão, olha lá, hein? Segura os cascudos lá, me segure e a gente vai crescer juntos. Espíritos que já tiveram relações e boas relações, têm o mesmo pensamento. Mas, meus irmãos, a terceira categoria é justamente daquela entre espíritos que também tiveram relações, mas não relações amigáveis, ou seja, onde na verdade reencarnam na família aqueles espíritos que são antagonistas, que são opostos na linha de pensamento, são espíritos que já se machucaram e estão juntos por quê? Para quê? Justamente para aprenderem através do vínculo familiar, aprenderem a se gostar. Eu poderia dizer se amar, mas se amar entre aspas. A gente se ama de um jeito, quando o ódio ainda vem de outras encarnações, a gente vai se gostando, e é aquele amor que ainda não é aquele amor puro que a gente espera. Tanto é que, infelizmente, nós voltamos aos escândalos. E, infelizmente, a gente vê casos muito difíceis, até mesmo casos de homicídio, de abandono, de maus tratos, de genitores, pais, ou outros com uma relação muito próxima dentro da família. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não deriva do espírito. Quem é minha mãe
quem são os meus irmãos. Assim o Espiritismo nos explica o porquê de mesmo na nossa casa, se nós não temos graves problemas, alguns problemas nós temos, problemas medianos, digamos assim, e nos traz um certo consolo. Isso não quer dizer que a gente tem que falar assim, olha, aquele irmão difícil, ou essa mãe difícil, esse filho difícil, é alguém com quem eu tive graves problemas, então vamos quebrar o pau. Não, ao contrário, nós estamos tendo a oportunidade de falar assim, olha, pode ser que seja alguém com quem eu preciso me amparar, ou, na verdade, alguém com quem eu preciso aparar as arestas, ou seja, eu preciso me retratar, a pessoa precisa se retratar, vamos juntos, vamos caminhar para melhoria. Como se em uma sala de aula nós tivéssemos grupos de alunos com dificuldades, uns com maiores dificuldades, outros com menores dificuldades, e juntos estivessem procurando o avanço, a educação, a melhoria. Mas, meus irmãos, foi justamente Jesus que nos disse o seguinte: nós precisamos nos reconciliarmos enquanto estamos a caminho, ou seja, enquanto nós estamos aqui. Ah, mas espera aí, nós somos espíritos imortais, nós podemos deixar para depois. Infelizmente, eu já ouvi isso algumas vezes e creio que os irmãos aqui também já ouviram assim. Ah, se não der nessa, eu deixo para a próxima. Pois é, às vezes dá vontade de falar mesmo, né? Às vezes está tão difícil que a gente fala assim, ó, nessa não vai rolar, vai ser na próxima. Mas procrastinar, que quer dizer deixar para depois, não é um bom negócio em nenhum momento. Mesmo nas nossas atividades materiais, não é legal deixar para depois. O trabalho, né? A tarefa. O legal é resolver assim que possível, para depois curtir. Até esses dias eu vi na internet, tinha a ver com educação, né? Com a idade, educação. Era um videozinho muito curto e ele colocava 2 linhas. E em uma linha tinha uma pessoa só se divertindo e depois querendo a tranquilidade da vida, né? E o outro estava lá trabalhando bastante e depois com a tranquilidade da vida, né? E aí os 2 caminhos para a gente poder trilhar. Então deixar para depois, é o mesmo que querer curtir só agora e falar, depois eu resolvo lá. Mas quem disse que nós teremos uma oportunidade tão boa quanto essa? Porque quando a gente vai deixando para depois, é bem provável que a nossa caderneta ou capivara espiritual, no sentido de lista de detalhes ou escorregões ou atitudes contra as leis divinas, pode ser que a nossa lista só vá aumentando, que a gente vai colocando lá na nossa caderneta mais um errinho, e aí as oportunidades, pode ser que elas não apareçam da mesma forma, até porque pode ser que o nosso antagonista melhore e nós não. E aí, como é que vai ser? Pode ser que eu tenha que me retratar em umas condições ou em condições muito piores do que aquelas que eu tenho hoje. E pode ser que o sofrimento seja tão grande, o arrependimento pela falta de atitude com relação à opção pela melhoria seja tão grande que as dores no além-túmulo sejam muito fortes. Não faz muito tempo, em nossa reunião mediúnica, o Espírito se manifesta dizendo assim, onde eles estão? Onde eles estão? E o dialogador, então, pergunta para ele, a quem você se refere? Ele diz, meus filhos. Onde estão os meus filhos? Bom, certamente, os filhos estiveram na casa espírita, provavelmente na palestra pública, assim como hoje, encarnados estiveram por lá, e ele, através dos vínculos que ainda mantinha, foi em busca desses filhos. Talvez acompanhou os filhos até lá e por lá ficou, graças a Deus. E se eu parasse por aqui, ia ser até uma história bonita, né? Porque onde estão os meus filhos? Um pai procurando filho. Mas não é assim.
infelizmente. Então o médium dialogador diz assim: mas você está procurando eles por quê? E aí, meus irmãos, ele diz: não, na verdade eu não estou procurando eles não, eles é que estão me procurando, mas eu não sei por que estão procurando, porque quando eu estava aí, e aí vamos abrir parênteses para dizer que na maioria das vezes a comunicação dos sofredores, durante as comunicações dos sofredores, eles não sabem que já desencarnaram, e esse sabia muito bem, ele tinha total noção que estava desencarnado. Então ele disse assim: por que estão procurando agora? Agora que eu parti? Aí ele disse: morri, né? Agora que eu morri, estão querendo vir atrás de mim, por quê? Quando eu estava na terra, só queriam aproveitar de mim, só queriam o meu, adivinha a palavra? Dinheiro. Na verdade, isso parece até as novelas, as tramas de novela que a gente vê, né? Só queriam o meu dinheiro. E aí vou abrir parênteses mais uma vez, meus irmãos, ninguém aqui está dizendo que realmente o espírito na condição de pai, na condição masculina que lá estava se manifestando, estava com a razão. Não vamos julgar os filhos, porque assim como em toda discussão há sempre dois lados e é verdade. Às vezes um dos lados está com a verdade, às vezes não. Tem a perspectiva de um, que é o pensamento de um, ponto de vista, a perspectiva de outro, e tem aquilo que realmente é. Então, aqui nós estamos nos limitando a simplesmente discorrer, relatar aquilo que ele disse. Então ele disse assim: os meus filhos só querem meu dinheiro, agora estão vindo atrás de mim, por quê? Por que é que eles querem isso? Não quero nem saber deles. E meus irmãos, não vou nem falar o resto, porque foi muito difícil. Por fim, como dissemos, graças a Deus, lá ele estava. E lá então ele recebeu o atendimento que ele precisava, foi levado a refletir sobre os malefícios que aquele vínculo, que aquele sentimento que ele mantinha, sentimento de ódio com relação aos filhos encarnados, estavam fazendo-o sofrer. Eis porque o Cristo nos disse: vamos lá, vamos nos reconciliar com os nossos antagonistas enquanto estamos a caminho. Por quê? Porque depois tudo pode ser mais doloroso. E aí mais um questionamento, né? Mas Edilson, não está fácil, não dá para eu me reconciliar assim não está fácil não. É claro, meus irmãos, mundos de provas e de expiações. Se essas pessoas, e tomara que enquanto eu estou falando isso, não passe nenhuma figura pela cabecinha de vocês, tomara que vocês não se lembrem de ninguém, mas essas figuras com quem nós temos problemas graves, não são fáceis realmente para a gente trabalhar o sentimento, para amar o inimigo conforme o Cristo nos orientou. Não é fácil. Mas tá, então o que a gente tem que fazer? Olhar para Jesus. Primeira coisa, olhar para Jesus. Porque Judas entrega Jesus com as suas razões, com as suas crenças, mas ele entrega Jesus. Desce após o seu suicídio para, queremos crer, as partes mais dolorosas do umbral, onde o sofrimento pelo arrependimento e o sofrimento através do ato que cometeu do suicídio deixavam-no muito mal. O que é que Jesus faz imediatamente? Assim que se desconecta, desenlaça do corpo, vai em busca de Judas para tirá-lo de lá. Então, meus irmãos, olhemos para o Cristo. Estamos com dificuldade? Vamos olhar para Ele. E vamos nos lembrar do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem 7, se não me falha a memória. A paciência. Tenhamos paciência na convivência com aqueles que nos causam alguma dor. Tenhamos paciência. E vamos começar com o exercício. Na hora de nos deitarmos, é só uma sugestão, né? Isso pode ser a qualquer momento do dia, mas na hora de nos deitarmos, talvez fosse uma boa. Está difícil orar por essa pessoa? Mesmo que for assim a contragosto, sabe,
Quando eu não vou à academia, né? Já falei isso, mas quando a galera que vai à academia levanta no frio de um dia desse assim, 5 horas da manhã e vai para a academia, não sei se vai com tanto gosto assim, né? Talvez vai assim, ai meu Deus, vou, e depois lá vai de boa, né? Ou quando a galera vai para a escola logo cedo e depois lá brinca, se diverte, graças a Deus sem os celulares, a gente ouve criança brincando para todo lado agora, nos intervalos, né? Mas na hora de sair da cama não é mole, vai quase que arrastado, né? Então, com essa mesma mentalidade, mesmo que a gente tenha que fazer isso meio que arrastado, que a gente simplesmente pense no, sei lá, na pessoa X e diga assim, Senhor abençoa a pessoa X. Tá bom. Não tem um dito popular, né? Água mole em pedra dura, bate-bate até que fura, não é mais ou menos assim? Pois é. Quem sabe com o passar do tempo, meses, anos, não sei, talvez menos, quiçá menos, a gente começa assim, Senhor, abençoe o fulano. Até que a gente fala, Senhor, abençoe o fulano, e que as coisas comecem a melhorar para ele. Opa, amenizamos o tom e já desejamos um pouco mais. Senhor, abençoe o fulano e ajuda ele em todos os sentidos, até com grana, viu? É porque eu falei grana, porque quando mexe no bolso, né? Quando você não gosta de alguém, você não quer que a pessoa se dê bem, né? Pois é. Até que isso vai aumentando, em determinado momento, eu disse como sugestão antes de dormir, né? Antes de dormir a gente fala assim, Senhor, eu estou precisando bater um papo com fulano, mas enquanto na vigília, ou seja, enquanto estamos aqui acordados, não vou dar conta. Tem jeito do Senhor me colocar com ele, quando nós estivermos em desdobramento, dormindo? Aí de repente, com a bondade divina, se você e a pessoa estiverem prontas para isso, serão colocadas para trocar uma ideia. Quem sabe um pedir desculpa para o outro, quem sabe até se abraçar e amenizar aquilo. Até que chegue o momento de todos os sentimentos ruins não estarem mais nos nossos corações. E quiçá tenhamos a capacidade de conversar na vigília, acordados com essa pessoa e falar, que besteira, né? Mesmo que não fale nada sobre o problema com a pessoa, porque a gente se aproximar de alguém que a gente não gosta, ai meu Deus, mesmo sendo da família. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E meus irmãos, tem um detalhe que a gente precisa considerar. Até agora, eu coloquei tudo na terceira pessoa do singular, ou seja, ele ou ela. O antagonista é ele ou ela, mas nós precisamos considerar que talvez o antagonista, aquele que está colocando dificuldades ou que colocou em outros momentos a dificuldade nessa relação, esteja na primeira pessoa do singular, eu. Talvez o problema seja eu. É importante nós pensarmos nisso, porque em uma orientação espiritual há algum tempo, eu não me recordo exatamente o que o Espírito falou, mas ele falou um pouquinho dos campos que nós temos, campos mentais. E em uma primeira camada, falamos assim, a grosso modo, né? Em uma primeira camada, estamos nós com as nossas crenças, e aqui eu estou, na verdade, dizendo o que foi dito, procurando dar razão para a nossa falta de razão. Sabe quando a gente está errado? Todo mundo está vendo que a gente está errado, e daqui a algum tempo a gente vai ver que nós estávamos errados, mas naquele momento a gente acha que está certo, e a gente acha razão para aquilo ainda. Não, eu estou certo, é assim mesmo. E aí você vai lá e continua, e você não precisa verbalizar, você mentaliza isso, eu estou certo, eu tenho toda a razão, vou lá, e acaba trocando os pés pelas mãos. Depois nós temos aquela camada mental da qual nós temos, ou sobre a qual nós temos total controle, que é aquela que nos conecta com os espíritos. Por que nós temos total controle? Porque a sintonia é nossa. Nós é que vamos dizer, olha, eu vou me conectar com A, com B ou com C. Se nós pararmos racionalmente para pensar no nosso dia a dia, a gente vai ver que é assim mesmo. Se no meu dia a dia eu estou irritado, e se eu parar para pensar, tudo aquilo que a gente já estudou, a gente vai pensar o seguinte, opa, peraí, eu estou irritado assim, eu estou com que companhia agora? Com quem que eu estou me sintonizando?
Não, deixa eu mudar a minha sintonia. Então essa é a camada onde nós temos total controle da sintonia. Porque depois que a gente está em sintonia, aí nós somos, assim como está na codificação espírita, nós somos guiados pelos espíritos. Muito mais do que a gente imagina, eles nos guiam. Mas a sintonia, a porta, quem abriu fomos nós. Escolhemos a porta 1, a porta 2, a porta 3, nós abrimos. E aí, a partir daí, a sintonia vem. E se nós não mudarmos essa sintonia, a influência vem de tal forma que pode ser extremamente prejudicial. Então, meus irmãos, a gente falou muito sobre ele ou ela, mas pode ser que nós precisamos nos reavaliar. E todos nós temos algum pontinho que a gente precisa reavaliar. E por último, já que nós falamos tanto nos escândalos, nessas coisas difíceis, nos problemas de relacionamento dentro da família, mas foi o próprio Cristo que nos disse, através da pergunta ou das perguntas dele, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele nos exemplificou que todos nós somos pais, somos mães, somos irmãos uns dos outros, toda a humanidade, todos nós em qualquer ponto do mundo. Sendo assim, todos os nossos esforços que a gente emprega ou deve empregar no lar, para que exista uma boa convivência, para que exista essa mitigação, que é a diminuição das dores e dos sentimentos ruins, nós precisamos também empregar diante da convivência em qualquer lugar. Seja entre aqueles que a gente também conhece no trabalho, seja na faculdade, nos estudos, seja na rua com desconhecido, seja no banco. Graças a Deus a tecnologia nos permite a não ir no banco muitas vezes, né? Gente, dá para depositar cheque pela internet, pelo aplicativo, é bom demais, né? Muito bom. Mas tem momentos que a gente precisa ir pegar fila, e vai que alguém corta a nossa fila quando a gente está atrasado. Aí tem duas coisas: tem o problema do nosso atraso, que vai ficar ainda mais difícil, e tem um probleminha chamado orgulho, né? Como é que alguém pode passar na nossa frente? Onde já se viu? Não pode passar na nossa frente, né? Aí a gente vira um leão. Não, leão é um bonzinho. A gente vira um escorpião, vai. Pronto. O cristão escorpião, né? Vai lá ferroar. Só que pode ser que a pessoa que entrou na nossa fila nem sabia que estava na frente. Porque eu, particularmente, já cortei fila sem saber que estava cortando. E alguém cutucar assim, falei, eu estava na fila, pelo amor de Deus, eu não vi, né? As mulheres normalmente não fazem isso, mas nós homens, um pouco mais desligados, meu Deus, né? Podemos fazer isso, mas isso é só um exemplo de coisas que podem acontecer. Que nós tenhamos a condição de colocar em prática os ensinamentos de Jesus em todos os momentos, porque Ele nos deu inúmeros exemplos de que nós temos a condição de errar e levantar. Ele tirou aquela ideia de que Deus é aquele Senhor que pune e trouxe a ideia de que Deus é o Senhor das oportunidades de aprendizagem, mas não aquelas oportunidades onde o pai vem e só passa a mão na cabeça. Ele fala, você tem mais uma chance, mas você vai ter que experimentar a situação aqui para você ver como é que é. Jesus nos deu essa lição, que nós possamos olhar para Ele e diante daqueles que nós consideramos os nossos ofensores, no lar ou fora do lar, nós tenhamos o pensamento do Cristo, porque Ele jamais se revoltou contra aqueles que eram seus ofensores. Para finalizar, um poema de Maria Dolores Madô, cujo título é Ofensores. À frente do dia a dia, não ouvides alma boa, se alguém te fere, perdoa. Nas lutas que vêm em vão, resguarda-te em paz no mundo. Ofensa às vezes na vida vem da lágrima escondida, sob a forma de agressão. Nas áreas do pensamento, sem queixas e sem consultas, existem dores ocultas, estradas que ninguém vê. Vemos certos ofensores que espalham pedras em bando
trazendo o peito sangrando, só eles sabem o porquê. Esse carrega consigo a enfermidade obscura, outro guarda a desventura de uma afeição infeliz. Outro deseja esquecer a rebeldia tenaz, mas já não sabe o que faz e nem pondera o que diz. Outro surge em doce face, por vezes é quem mais amas, traz por dentro o peito em chamas, embora disfarce a dor. A pessoa que te agride é sempre, quando reponte, deserto pedindo fonte, angústia esmolando amor. Também nós, além do mundo, buscamos as luzes supremas, atravessando problemas, exames de amor e paz. Alma querida, o ofensor, nas sendas de cada dia, é um teste que Deus te envia para saber como estás. Um beijo em cada coração. Cada palavra dita aqui foi dita aos meus ouvidos primeiro. Que nós possamos aprender com Cristo. Graças a Deus.